Nesse vídeo eu quero comentar sobre um conceito musical que é extremamente básico, é importantíssimo e que as pessoas usam de maneira muito natural para se referir à música, mas que muitas vezes usam de maneira um pouco imprecisa. E eu não faço isso para fazer aqui uma catequese, né, uma aula de etiqueta, né, para que todo mundo fale corretamente a terminologia musical, né, algo que é, digamos assim, um vocabulário técnico que todo mundo deveria saber. Absolutamente não é isso, né? Não é esse o objetivo desse vídeo, mas é muito mais, dada a importância desse conceito, mostrar na prática o que ele é, não é? Porque quem já me conhece aqui há mais tempo, quem já consome os meus vídeos por aqui, ou mesmo os meus alunos nos meus diversos cursos, já me ouviu falar muitas vezes aquela frase, né, que eu uso sempre: a gente só reconhece aquilo que a gente conhece. Eu acredito que na apreciação musical é extremamente importante, como em qualquer outra apreciação, o ato do reconhecimento, né? Ou seja, quando você direciona a sua atenção para aquele objeto da sua apreciação e consegue enxergar e consegue reconhecer as coisas que estão ali. Não de maneira, digamos assim, técnica, da maneira como eu faria isso, porque eu sou maestro, ou da maneira que um arquiteto bate o olho numa construção e reconhece todos os elementos que estão ali. Não exatamente assim, mas eu acho que qualquer ouvinte de música, qualquer amante de música clássica que saiba identificar meia dúzia de coisas, consegue ter uma profundidade e uma intensidade de apreciação muito interessante. Sem mais delongas, eu queria falar hoje sobre o conceito de melodia. Muitas pessoas falam que essa melodia, se referindo a uma obra, né, se referindo ao que no fundo é uma sonata para piano, ou é uma sinfonia, ou é talvez uma área inteira. E as pessoas, assim, de maneira muito natural, muito espontânea, né, dizem: essa melodia me encanta, né, quando querem realmente se referir à obra inteira. E o que eu quero mostrar nesse vídeo é exatamente que melodia é também uma função dentro digamos assim, do conteúdo musical. Melodia é um elemento, né, um daqueles elementos que são assim básicos na música, né? A música tem melodia, tem ritmo, tem harmonia, né? A música tem timbres, que são as cores sonoras, os instrumentos, a voz de cada instrumento é um timbre, né? A harmonia é uma coisa um pouco mais complexa de se explicar, mas de maneira assim bastante, tentando explicar de maneira bastante simples. A harmonia é, digamos, o somatório dos sons, né? Quando os sons soam ao mesmo tempo, eles formam o que a gente chama de harmonia. E essa harmonia, dependendo da época, dependendo da corrente estética, ela tem ali um conjunto de regras que governam essa constituição, digamos assim, essa forma como se combina os sons. Mas a melodia é talvez a coisa mais básica, né? Do lado do ritmo, a melodia é uma das coisas mais básicas que tem dentre esses conceitos básicos, né? A melodia é justamente quando nós temos uma sucessão de notas, né? Uma sucessão de notas formando uma linha cantável, né? Uma linha que se assemelha ao canto. A própria ideia, digamos, a própria etimologia de melodia, né, vem do melos oidia, né, do grego, quer dizer, é a ode que é cantada. O melos tem a ver com o canto, né? Ou seja, a poesia que era cantada deu a origem à palavra melodia, né? Quer dizer, essa parte da música que parece mesmo um canto, que parece mesmo uma coisa que é cantada de maneira
mais expressiva, mais lírica, isso é a melodia. E por que é importante essa distinção? Porque durante uma obra, vários outros elementos sonoros são também tem também funções dentro, né, do tecido musical, mas não exatamente são melodias. A melodia tem realmente esse sentido de uma coisa cantável, de uma coisa que você assovia, por exemplo. Então, para a gente escutar isso na prática, eu queria que você escutasse o violino. O que o violino toca nesta música aqui, ó. Vamos a ela. Começa com uma introdução tocada pelo piano. E você vai perceber que o piano vai antecipar a melodia que o violino vai tocar depois. Mas quando o violino estiver tocando, o piano vai fazer um papel secundário, vai fazer um papel de acompanhamento. E aqui vai estar a distinção importante. O que é a melodia é justamente aquilo que sobressai. O que é o acompanhamento é justamente essa segunda parte, digamos assim, essa parte secundária que o piano vai fazer. Escuta. Isso que o violino está tocando é uma melodia. E aí a gente pode perceber o piano. Se a gente tentar direcionar a escuta lá para trás, lá para esse fundo onde está o piano, a gente percebe que o desenho musical que ele toca é um pouquinho diferente, né? Tchum tchá, tchá, tchum tchá, tchá. É uma coisa diferente dessa linha que o violino toca, né? O piano faz algo diferente, que é o acompanhamento. Então, tenta perceber as duas coisas, distinguindo bem que o violino faz a melodia, e isto é melodia, essa linha. E essa outra coisa que o piano toca é o acompanhamento. Vamos lá. O piano pega a melodia. Percebe que nesse momento o piano começa a entregar também a melodia, né? O piano começa a cantar também essa melodia num diálogo com o violino. O violino se pendura lá no alto, numa nota agudíssima, e o piano retoma, né, aquela ideia do início que o violino apresentou. Ele agora apresenta isso com a sua própria voz, né? Quer dizer, dentro dessa trama, né, dentro desse tecido que essa música apresenta,
nós temos tanto o violino quanto o piano tocando a melodia em momentos diferentes, cumprindo funções diferentes, mas esse elemento, esse conceito que é a melodia, é perfeitamente visível, né, perceptível, né, audível, no caso, aqui nessa peça. Vamos terminar. Escuta o piano. O piano não está tocando melodia. Agora sim o piano. Olha um fragmento de melodia lá no piano. Muito bem. Que tal isso? Bonito isso, né? Quem conhece aqui essa música? Escreva para mim aqui nos comentários se você já conhecia o Romance para Violino e Piano, opus 23, da compositora americana Amy Beach. Essa é uma assim joia, né? Uma pecinha de 5 minutos, 6 minutos, mas uma maravilha de música, né? De uma compositora que eu acho que nem todo mundo conhece, assim, né? Tem tão pronto assim na ponta da língua para responder, né? Uma compositora importante, primeiro pelo fato de ser mulher, né? No século XIX. Ela morreu já no século XX, 1944, mas ela tem uma história muito bonita e deixou uma produção interessante também, né? De obras belas,
né? Tem uma sinfonia muito boa. E, enfim, aqui é o romance para piano, para violino e piano, né? Ah, onde nós temos os dois instrumentos, assim, quer dizer, em primeiro lugar, nós temos o violino fazendo do início ao fim o papel de instrumento principal, né? E por isso, na maior parte do tempo, ele está tocando a melodia, essa função, assim, digamos, né? A função da melodia, que também é ou melhor, que também acontece, a função acontece justamente pela própria constituição daquilo que a compositora escreveu para esse instrumento, né, para o violino, nessa peça, né? Quer dizer, o violino canta, o violino se encarrega daquela parte da obra, digamos assim, da textura, do edifício musical. O violino se encarrega justamente dessa parte principal, dessa parte que é um canto, do início ao fim. Enquanto o piano, a maior parte do tempo, se encarrega do que seria o alicerce, do que seria assim a base, o acompanhamento, né? É claro que durante a duração da música, o piano de vez em quando toca fragmentos da melodia numa espécie de eco, né? Numa espécie de diálogo, de interação com o violino, né? Então é isso que traz a beleza, a riqueza da música clássica como um todo, né? Esse tipo de música que a gente gosta e que a gente sempre conversa aqui no meu canal, né? Aliás, se você está chegando agora, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva para estar sempre por aqui, né? Consumindo o que a gente acompanhando, né? O que a gente conversa por aqui. Mas a música clássica então tem isso, né? É próprio dela essa variedade, né? Em que horas um instrumento tem a melodia, horas o outro instrumento, né? Toda música tem melodia. Algumas melodias são mais pobres do que outras, isso é verdade, né? Algumas melodias são mais interessantes do que outras, algumas melodias são mais bonitas do que outras, mas toda música tem melodia, né? Isso é da constituição da música, né? Toda música tem melodia. O fato de ter uma voz, um instrumento, uma linha que cante, que se constitua de notas que se seguem, notas que se sucedem, né? Isso é a melodia. Então eu espero que você tenha aproveitado, quer dizer, que esse vídeo tenha servido para alguma coisa. Comente aqui abaixo se você o que você achou, se você gostou de aprender isso, se você já sabia, se você já tinha ideia de que essa palavra melodia significava exatamente isso, ou se por acaso para você qualquer música era uma melodia, né? No fundo, qualquer música tem uma melodia, mas não é a obra em si que é uma melodia. A melodia é uma coisa que está dentro da obra, né? Foi o que nós vimos hoje. Também dentro da obra tem o acompanhamento, tem outros elementos, né, que formam uma obra musical da música clássica, tá certo? E se você quer a minha ajuda para desenvolver a sua escuta musical, a sua apreciação de música clássica, conheça a Escola do Ouvido. Aqui abaixo tem um link, clique ali para você descobrir o que tem na escola e quem sabe você não vem fazer esse programa completo, né? Não só aprendendo toda essa parte, digamos, conceitual, história da música, sobre os instrumentos musicais, mas também as escutas guiadas, né? Todo um repertório, todo o acervo de obras que tem lá dentro, onde eu faço com você as escutas guiadas, né? Para justamente te mostrar cada cantinho de um repertório belíssimo que tem lá dentro. Conheça a Escola do Ouvido, aqui abaixo tem o link e a gente se vê numa próxima. Um abraço e até lá!